Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, O Casamento e Comportamento, a minha sala de visitas onde eu recebo convidados muito especiais para tratar daqueles temas que a gente tanto ama, casamento e comportamento. E hoje eu recebo ele, neurologista e um dos maiores nomes quando o assunto é dor de cabeça. Seja bem-vindo, Dr. Paulo Faro. Muito obrigado, Silvia. É um prazer muito grande estar aqui, separando esse momento para a gente falar sobre um assunto muito frequente e incapacitante, que são as dores de cabeça. As dores de cabeça. Doutor Paulo, quando a gente fala de dor de cabeça, enxaqueca e cefaleia são todos a mesma coisa ou a gente usa o termo no momento errado? Qual que seria a diferença? Vamos lá. Essa é uma das perguntas básicas para a gente conseguir entender esse mundo bem complexo que são as dores de cabeça. O termo dor de cabeça e cefaleia são sinônimos, só que o termo dor de cabeça é um termo popular e cefaleia é o termo técnico. Quando nós nos comunicamos com outros profissionais, nós utilizamos o termo cefaleia. Quando nós nos comunicamos com pacientes, com pessoas que não são da área de saúde, nós utilizamos o termo dor de cabeça. A enxaqueca é o principal tipo ou a principal causa de dor de cabeça. É importante frisar que dor de cabeça é apenas um sintoma. Então, assim, você pode ter uma dor de cabeça porque você escorregou e bateu a cabeça. Você pode ter dor de cabeça porque você teve um resfriado. Você pode ter dor de cabeça porque você tem uma sinusite, uma infecção. Mas você pode ter dor de cabeça por uma enxaqueca, que é uma doença neurológica. Então, aí a gente já começa a introduzir um outro termo, A enxaqueca é uma doença. A enxaqueca não muitas vezes é tida como uma frescura, como uma fraqueza da pessoa que tem essa doença. E eu gosto de enfatizar muito bem para os meus pacientes que trata-se de uma doença. Assim como diabetes é uma doença, hipertensão arterial é uma doença, a enxaqueca também é uma doença. E precisa ser enfrentada, encarada com essa importância de uma doença. De uma doença. Quando que a dor de cabeça é só um sintoma e quando elas é uma doença? É pela frequência? Bacana. Existe uma classificação que nós separamos, Existem mais de 200 causas de dores de cabeça. Então, imagine que esse mundo é bem amplo. Então, a dor de cabeça realmente pode ser apenas um sintoma quando nós dizemos que a dor de cabeça é secundária, é uma cefaleia secundária. Mas também a própria dor de cabeça pode ser uma doença em si quando nós chamamos de uma cefaleia primária. Vamos separar aí os termos para criar... Eu gosto de fazer fluxogramas assim na mente do paciente para ficar bem facinho. Para ficar bem claro, para a gente entender. Exato. Para não doer a cabeça. Para não sair aqui e terminar a entrevista com dor de cabeça todo mundo. Dor de cabeça, deu. Então, assim, a dor de cabeça é um sintoma quando existe uma doença por trás. Por exemplo, como eu falei, existe uma meningite. Então, o problema em si é uma infecção das meninges ou inflamação das meninges, cujo um dos sintomas é a dor de cabeça. Mas a dor de cabeça não é o problema em si, tem uma infecção por trás. Pode ter uma doença chamada hipertensão intracraniana idiopática. Então, tem um aumento da pressão dentro da cabeça e um dos sintomas e o principal sintoma é dor de cabeça. Por outro lado, a gente tem a enxaqueca, a cefaleia tensional, tem um outro tipo de cefaleia que é rara, que se chama cefaleia em salvas, que não existe um evento na vida da pessoa que determine o surgimento daquela dor de cabeça. Simplesmente do nada, a dor de cabeça surge. Então, geralmente é uma característica das cefaleias primárias. Já nas cefaleias secundárias, existe um evento marcante na vida dessa pessoa. Ou a pessoa sofreu um traumatismo craniano, ou teve ali uma infecção, teve algum evento de saúde, algum agravo de saúde que gerou aquele sintoma. Então a pessoa chega para a gente e fala assim: doutor, a minha dor de cabeça começou após tal evento. A gente saiu de uma pandemia. Tivemos a cefaleia pós-Covid. Então a Covid causava dor de cabeça em muita gente. Na maioria dos pacientes, então 70%, 80% ou até mais, provocavam uma dor de cabeça aguda, mas em 15% a 20% dos pacientes, das pessoas, mantinham uma dor de cabeça persistente. Então, a causa da dor de cabeça era uma infecção.
Então, é uma cefaleia secundária à infecção. Então, você tem eventos marcantes. E na cefaleia secundária, geralmente, os exames complementares, eles nos revelam alterações. Revela tumor, revela infecção, revela sangramento, revela alguma coisa. Já nas cefaleias primárias, não. Então, você não tem um evento marcante da vida. Quando nós perguntamos aos pacientes, falam assim, doutor, foi na infância, na adolescência. Então, sempre um período muito vago para o surgimento do sintoma. E são aquelas pessoas que falam assim, eu já fiz tomografia, já fiz ressonância, já fiz eletroencefalograma, já fiz de tudo e nunca apareceu nada. E que bom que não apareceu nada. Ainda bem. Então, isso me prova mais ainda que é uma cefaleia primária. E por que não apareceu nada? Porque a alteração não está na estrutura do cérebro, não está no formato do cérebro, mas sim no seu funcionamento. Então a pessoa nasce com uma predisposição, uma vulnerabilidade e em algum determinado momento da vida a doença se instala, a enxaqueca se instala, a cefaleia tensional se instala e a pessoa começa a manifestar sintomas, mas sem qualquer alteração da estrutura do cérebro. Não vai ter nenhum exame complementar de sangue que revele eu tenho enxaqueca, fulana tem enxaqueca, nada. O diagnóstico é feito através da conversa. Por isso que o principal é ouvir quem está do outro lado e está sentindo a dor de cabeça. Esse é o principal momento. Não é assim, você está chegando a mim por causa de dor de cabeça, eu vou solicitar um exame. Não. O principal é eu te ouvir. Me fale sobre sua dor de cabeça. Baseado nas características das suas dores, eu digo se é uma enxaqueca, se é uma cefaleia tensional, se pode ser uma cefaleia secundária, e por aí a gente vai investigando. Doutor, e assim, no caso da cefaleia, ela pode ser algo bem simples, mas ela também pode ser o anúncio de algo muito complicado, muito sério, né? Como que fica essa questão da automedicação? Porque é muito comum a gente sentir a dor de cabeça e o remédio é muito fácil. Todo mundo tem um remedinho ali para dor de cabeça na bolsa, ou você vira e fala assim, alguém tem um remédio para dor de cabeça? E a gente faz essa automedicação. Tem algum risco nessa automedicação da gente acabar escondendo um sintoma mais grave? Então, existem o que nós chamamos de sinais de alerta. Sinais de alerta para cefaleias secundárias, para dores de cabeça potencialmente graves. Então, tem uma série de sinais de alerta, por exemplo. Então, se uma pessoa não tinha dores de cabeça e sofreu um traumatismo craniano, escorregou em casa, no banheiro, bateu a cabeça e a partir dali iniciou com a dor de cabeça, então pode ter um sangramento, pode ter uma fratura. Então, traumatismo craniano é um sinal de alerta. Se a pessoa tem acima de 50 anos, nunca teve dor de cabeça, e aí, a partir dos 50 anos, começou a ter dores de cabeça frequentemente, é um sinal de alerta. Por quê? Porque as cefaleias primárias, que são aquelas benignas, que não matam, que são por uma predisposição genética, iniciam na infância, adolescência e juventude. Não iniciam na terceira idade, via de regra. Se uma dor de cabeça começa a partir de 50, 60 anos, isso aí me chama atenção, porque aumenta muito a chance de cefaleias secundárias, de doenças reumatológicas, de câncer, de tumores. Então, idade de surgimento da dor de cabeça a partir dos 50 anos. Dor de cabeça associada à febre também é um sinal de alerta. Por quê? Mais uma vez, as cefaleias primárias não vão provocar febre. Se a pessoa tem dor de cabeça e febre, eu tenho que pensar imediatamente em uma infecção. A pior dor de cabeça da vida. Vamos lá, a pessoa costuma ter dores de cabeça, tudo bem. E do nada ela teve uma dor de cabeça muito intensa, explosiva, que ela diz assim, meu Deus, nunca tive uma dor assim. Nos chama a atenção para investigar. Ela pode ter sofrido uma ruptura de aneurisma, ela pode ter um cisto lá cerebral que interrompeu uma passagem de líquor e aí provocou hipertensão intracraniana. Então tem uma série de fatores, dor de cabeça que inicia após esforço físico, isso é bem interessante. A pessoa durante a atividade sexual, a pessoa durante um exercício físico na academia, começa com uma dor de cabeça ali durante o esforço, nos chama bastante atenção também para ruptura de aneurisma cerebral, para tumor cerebral. Então esses são sinais de alerta que nos chamam a atenção para uma chance de cefaleias secundárias e cefaleias graves.
Então, isso é quando a gente consegue mapear, né, algo mais grave. E a questão do uso excessivo de analgésicos, né, isso é muito importante porque, concordo, pode sim mascarar algo mais importante, mas graças a Deus, as cefaleias graves que podem provocar algum dano cerebral, alguma sequela, elas são a minoria. Isso é muito bom. Menos de 5% das pessoas que sofrem com cefaleias apresentam a cefaleia grave. Então, isso é uma estatística muito boa para a gente ficar tranquilo. Porém, o que geralmente o uso excessivo de analgésico provoca é um agravamento da dor de cabeça. Então, a pessoa tem ali, normalmente, 2, 3 vezes por semana. Mas o analgésico não era para melhorar a dor de cabeça e daí ele agrava? Exatamente, é o efeito contrário. Exatamente isso. Porque nós temos um sistema de controle da dor no nosso cérebro. Todo mundo tem. O cérebro já tem um sistema de controle da dor. E quando a pessoa vai tomando cada vez mais analgésico, vai mandando informação para o cérebro dizendo assim: você não precisa trabalhar, fique tranquilo, já tem analgésico de fora. E o cérebro vai ficando relaxado mesmo. Só que quando passa o efeito do analgésico, a dor volta e fica retroalimentando esse comportamento, porque o cérebro já entendeu, está vindo analgésico de fora, então eu não preciso produzir analgésico. Então, cada vez mais a pessoa vai sentindo mais dor, mais dor, mais dor, e tem um fenômeno interessante. No início a pessoa fala assim: eu tomava uma dipirona e essa dipirona fazia efeito. Era de 500 miligramas e fazia efeito, agora não faz mais. Agora eu preciso tomar uma dipirona de 1 grama. Ele vai aumentando, tendo que aumentar a dose. Exatamente, é muito comum isso. Eu tomava uma dipirona e um anti-inflamatório, um cetoprofeno. Depois, ambos deixam de fazer efeito. E aí a pessoa vai somando, mas na verdade o que está acontecendo? A doença vai avançando. O remédio não perde efeito. É a doença que avança. As pessoas acham muito frequentemente que, não, remédio fraco, remédio perde efeito. Na verdade é o contrário. A doença avança. E conforme a doença avança, aquele remédio que era suficiente para controlar o sintoma, deixa de ser suficiente. E aí a pessoa cada vez fica mais incapaz. E ela cria um problema maior. Com certeza. Qual que é o momento? Mas antes do momento, o senhor falou ali a questão do momento que essas dores aparecem e que a dor é uma questão que, para você mapear, você precisa conversar com o paciente. E no caso das crianças? Porque a gente tende a não levar muito a sério, às vezes, né, a criança, não, que eu tô com dor de cabeça, às vezes acha que o adulto, né, ouviu do adulto e tá copiando. Como que a gente faz para perceber se essa criança realmente é só uma dor de cabeça ou se ela tá num nível mais alto e tá escondendo outras coisas, essa dor da criança? É um tema muito, muito oportuno a gente conversar sobre isso, porque a criança que sofre com dor de cabeça é muito negligenciada. Inclusive não apenas pelos pais, inclusive por profissionais de saúde. Eu tenho uma paciente, eu lembro muito bem ela me falando que ela tem uma enxaqueca crônica e a filha dela começou a ter dores de cabeça, tem 7, 8 anos, algo assim, e ela levou essa criança em um neuropediatra. E aí o que o neuropediatra falou foi o seguinte: ela te vê reclamando de dores de cabeça e está reproduzindo. E na verdade isso não é o que a gente vê, né? Não é correta essa conduta. Pelo contrário, se a mãe tem dor de cabeça, a criança passa a ter dor de cabeça, então até que se prove o contrário, é a mesma doença. A mãe transmitiu essa predisposição e a criança está manifestando a mesma doença da mãe, na maioria das vezes. E aí, tem isso, não, a criança está querendo chamar atenção, a criança não quer ir para a escola, a criança está querendo se esquivar disso ou daquilo, e conforme isso vai acontecendo no decorrer do tempo, a criança vai cada vez se tornando mais incapaz, vai sofrendo, vai deixando de ir para a escola, então vai faltando. Qual é o evento social da criança? Qual é o ambiente social? É a escola. E vai perdendo, vai tendo prejuízos escolares. Vai tendo prejuízos de amizade, porque, não, fulaninha toda hora tá reclamando de dor de cabeça, então não quero brincar com ela, não quero brincar com ele. Então vai se criando um cenário hostil para essa criança. Ela vai sendo estigmatizada. Não, é uma criança fraca. Utiliza-se esse termo, frescurenta. É muito associado, né? A dor de cabeça da criança. É frescura, a gente não leva a sério, né? E sabe qual é a estatística?
1 a cada 10 crianças sofre com enxaqueca. É muito. 1 a cada 10. É bastante Então, numa criança. turminha de 20 crianças, pode ter certeza que pelo menos 2 crianças vai ter enxaqueca. A enxaqueca na infância começa a aparecer em torno de 7 a 8 anos. Então, imagine, criança pequenininha, tem uma filha de 6 anos. Imagine uma criancinha lá que está brincando de boneca, está brincando de correr, de pega-pega. Do nada pode começar a sentir dor de cabeça, o ambiente começa a ficar desconfortável, luz, barulho, cheiro. Aquela criança não vai querer brincar, aquela criança não vai querer estar num ambiente normal com os outros amiguinhos. E aí os pais chegam e falam, deixa disso, para com isso, por que você não quer brincar? Mas na verdade ela está sofrendo. Ela está com dor. Ela está com dor É que a e gente precisa ser tratada. É que a gente associa muita dor de cabeça ao adulto, né? Ao estresse, ao dia a dia. Nossa, não, minha cabeça está estourando, né? Olha, vida adulta, porque tem muita preocupação e a gente acaba mesmo negligenciando a questão da criança. Eu tenho uma amiga que o filho começou a reclamar muito de dor de cabeça. E quando eles chegaram ao ponto de ir pro hospital, pro médico, ele teve um problema bem sério de leucemia. Foi uma história muito triste, assim. E começou com uma dor de cabeça. O sintoma que chamou a atenção foi a dor de cabeça. Doutor Paulo, o senhor sempre fala assim, da questão genética. Dor de cabeça tem predisposição genética? Tipo, se meu pai e minha mãe tiveram, provavelmente eu vou ter? As cefaleias primárias, sim. Então, enxaqueca, cefaleia do tipo tensão ou tensional, cefaleia em salvas, que são as principais, sim. Então, já foram localizados em números, na enxaqueca, 185 locais no nosso código genético que fazem com que proteínas, neurotransmissores, substâncias no nosso cérebro sejam produzidas de maneira errada e isso predisponha a essas manifestações que nós chamamos de enxaqueca. Então, assim, são doenças de cunho genético, sim. Só que é importante enfatizar o seguinte, não quer dizer obrigatoriamente que a mãe teve, o pai, o filho vai ter, o neto vai ter. Aumenta a chance, né, de manifestar aquela doença. Então, sim, é uma doença de origem genética, né? Repito, as cefaleias primárias, né, são doenças de origem genética, porém, precisam de um estímulo ambiental que desequilibre o organismo dessa pessoa e essa pessoa manifesta os sintomas de dores de cabeça. Esse é um tema muito interessante. Às vezes a pessoa fala assim, não sei o que acontece com a minha vida, por que eu tenho dor de cabeça, enxaqueca todo dia, tá tudo bem. Semana passada eu atendi uma moça e enxaqueca todos os dias, já fez diversos tratamentos com bons profissionais, medicamentos corretos, mas ela não parava de ter dores de cabeça. E aí eu falei, poxa vida, né? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. E aí fui investigando a vida dela. Então, investiguei rotina, investiguei sono, alimentação, tudo. E para minha surpresa, tudo perfeito. E eu pensando, que droga, tem algo aí que ainda não estou captando. Existe alguma coisa que está afetando o organismo dessa menina e ela está manifestando essa doença. Aí quando eu fui perguntar sobre a família, quando eu fui perguntar sobre a convivência familiar dentro de casa, aí eu entendi. Então, ela vivia com os pais em briga desde a infância. Ela presenciava todas essas situações e ainda hoje ela convive com os pais e isso é uma agressão para a menina. E ela sofre um estresse muito grande devido a essa situação familiar. Então, ela já tem um cérebro que é sensível por causa da doença enxaqueca. E ela se encontra em um ambiente familiar disfuncional, onde os pais brigam entre si, ela não recebe carinho, não recebe afeto, ela não é bem cuidada, ela vive sob um ambiente de muito estresse. E qual é a forma do corpo dela expressar, manifestar que ela está sofrendo? Através da enxaqueca dela. Então eu falei, você vai precisar de remédio, você vai precisar de procedimento, só que não tem como você melhorar se a gente não atuar nesse aspecto familiar. Então aí eu encaminhei para a terapia psicológica, para que isso fosse tratado e aí abre-se uma luz no fim do túnel. Porque o tratamento não é só tomar remédio, não é só fazer procedimento. Tem que se investigar na vida da pessoa onde está em desequilíbrio, a fim de que a gente consiga equilibrar isso, tratar
e o cérebro dessa pessoa não seja agredido, não receba essa influência negativa, vamos dizer assim. Entendi. E daí, doutor Paulo, quando que a gente deve procurar o médico? Quando que eu posso pegar aquele comprimido que está na minha bolsa? E quando, tipo, não. Agora, porque o comprimido vai me gerar mais problemas, dependendo de como ele é utilizado. Qual que é essa linha de corte? Em que momento eu devo procurar o médico? Existe uma campanha, Silvia, da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que nós lançamos anualmente no mês de maio. O mês de maio é um mês de combate às dores de cabeça. A gente chama de Maio Bordeaux. E a campanha se chama 3 é demais. Por quê? Ainda que a pessoa tenha pelo menos 3 episódios de dores de cabeça por mês, por pelo menos 3 meses, ainda que você diga assim, não, mas sempre vem relacionado à menstruação. É porque é do estresse, é porque é do alimento, é do sono. Independentemente das suas boas justificativas, se tiver pelo menos 3 episódios por mês, por pelo menos 3 meses, você precisa procurar um profissional, um médico, para fazer uma investigação e tratamento. Porque ali tem uma recorrência. Isso, perfeito. Por conta dessa recorrência. Exato. Por que 3? Não é um número cabalístico, não é do nada. Porque a gente já sabe que a partir de 3 episódios por mês, a pessoa já tem uma chance de cronificar a sua dor. E por pelo menos 3 meses, é para dizer assim, não foi um evento na vida, não foi algo pontual. Né? Porque a pessoa pode ter uma infecção, como eu falei, ter dores de cabeça naquele período e pronto, e passar. Tudo bem. Se é uma questão isolada. Exato. Mas se isso acontece mês após mês, pelo menos 3 episódios. E veja, 3 episódios significa, sei lá, vamos colocar um episódio de dor de cabeça por semana. Não precisa ser incapacitante, não precisa deixar de cama, não precisa faltar ao trabalho. Mas se pelo menos tiver um episódio por semana, a pessoa precisa procurar um médico para avaliar. Ótimo, já é um direcional. norte. E o senhor comentou sobre a questão menstrual. Toda mulher no período pré-menstrual, ela vai ter dor de cabeça? Essa pode usar o remedinho? Como que funciona? Então, em torno de 75% das mulheres vai acontecer o que nós chamamos de síndrome pré-menstrual, mas também mais conhecida como tensão pré-menstrual. Um dos sintomas da TPM é a dor de cabeça. Essa é uma questão. Existem diversos tratamentos para a TPM. Porque assim, não adianta tratar só a dor de cabeça da TPM. Você tem que tratar todo o desequilíbrio químico que as alterações hormonais provocam na mulher. Porque a mulher não se queixa só de dor de cabeça no período da TPM. Não, doutora, a gente se queixa de tudo, da vida, sabe? É um todo. A mulher muda. Então, é o humor, é inchaço nas mamas, no abdômen, é alteração do apetite, alteração do sono. Ela fica, ora grita irritada, ora chora do nada. Então, a manifestação não é apenas dor de cabeça. Então, não adianta só tomar analgésico. Tem que tratar todo esse desequilíbrio químico, que aí, geralmente, o ginecologista que vai manejar isso. Eu trato frequentemente, quando os pacientes já estão ali no meu consultório e não estão, né, em tratamento para isso, eu costumo tratar. Mas frequentemente é o ginecologista. Mas tem uma outra situação. 70% das enxaquecosas apresentam enxaqueca no período menstrual. E aí o bicho pega. Porque essa enxaqueca menstrual, que inicia normalmente 2 dias antes e pode ficar até 3 dias depois da menstruação, não é qualquer remédio que trata. Normalmente, as mulheres chegam e falam assim, doutor, mas eu tomo tudo quanto é remédio e não melhora. Não melhora. Exatamente isso, e não vai melhorar. A gente sabe que o comportamento da enxaqueca menstrual é completamente rebelde. Não cessa com os analgésicos comuns. Existem tratamentos específicos para a enxaqueca do período menstrual. Isso é importante. E quais são esses? Nossa, ser mulher não é fácil, né, Não, doutor? nem um pouquinho. Sempre vai piorando. Eu falo assim, é que nem um joguinho do Mario Bros. Sempre a próxima fase, assim, meu Deus. E quais são os tratamentos disponíveis para esse tipo específico de enxaqueca? Então, a gente tem desde fitoterápicos, nutracêuticos, tem anti-inflamatórios, tem uma classe de remédio específica que chama triptana, que é um remédio para tratamento agudo da enxaqueca, mas que a gente faz em um esquema muito individual para cada mulher. Porque vai ter mulher que diz assim,
A minha enxaqueca vem no dia que a menstruação desce. Ah, não, a minha já vem 2 dias antes. A minha demora 7 dias, a minha demora 3 dias. Então, conforme esse comportamento, se é previsível, se não é previsível, se a menstruação também ela é regular, se não é regular, a gente vai encaixar essas medicações no modelo que nós chamamos de mini profilaxia. Então, assim, fora da menstruação, a mulher não tem nada, ou tem uma dor de cabeça aqui e acolá. Tá. Mas quando chega a menstruação, o bicho pega. Então, a gente faz um esquema de tratamento para aquele período. Geralmente dura 5, 7, 4 dias. E aí a gente vai ouvir, né, como é o comportamento da enxaqueca naquela mulher e escolhe a melhor medicação. De maneira que ela, entre ciclo e saia ciclo, e ela permaneça bem da sua enxaqueca. E viva em paz, sem enxaqueca todo mês. Que ela vive em paz para que possa deixar os outros em paz, Também. né, doutor? Com a questão da enxaqueca. E para os outros tipos de enxaqueca, quais os tipos de tratamento que hoje existem? E eles são acessíveis? Porque o remedinho da bolsa é muito acessível, né? Normalmente, quando o paciente chega no consultório, ele quer um bom remédio para tratar a crise. Ele fala assim, doutor, o que é que você vai me prescrever para tirar essa dor? Para tirar a dor, a gente Mas quer na acabar a verdade, dor, né? então, aí o pensamento que a gente insere na mente do paciente é o seguinte, não adianta você ter um bom remédio para tratar agudamente aquela crise. O que você precisa é não ter a crise. Então, o principal objetivo é prevenir que você tenha crises de enxaqueca, de cefaleia tensional, de qualquer tipo de dor de cabeça. Esse é o principal. Você não pode simplesmente ter um bom remédio para que você está no trabalho, a dor de cabeça comece, aí você corre desesperada porque sabe que se não tomar o remédio naquele momento, você vai ter que parar tudo e vai tomar o remédio e demora 30, 40, 1 hora, 2 horas, 3 horas para os sintomas melhorarem. Não é esse o cenário. O cenário é você fazer uma profilaxia, que você use um determinado remédio preventivamente para que não apresente nenhuma crise. E aí a gente abre um leque de possibilidades dos tratamentos preventivos. Então nós temos diversos hoje. Como eu falei, a gente tem fitoterápicos, nutracêuticos. Nutracêuticos são a definição, compostos bioativos com resposta terapêutica. Então, desde minerais, vitaminas, com doses ajustadas, passam a ser terapêuticos para a enxaqueca. A gente tem antidepressivos, anticonvulsivantes, antihipertensivos, antivertiginosos. A gente tem toxina botulínica, o famoso Botox. O Botox que é feito para estética, existe um protocolo específico, e aqui eu faço questão de falar isso. Não é qualquer maneira de se aplicar Botox. Muitas vezes o paciente chega e fala, não, eu apliquei Botox com a minha dermatologista para enxaqueca. Não, eu apliquei Botox com ali, acolá, com esse, aquele profissional. E na imensa maioria das vezes, o protocolo está incorreto. E aí o paciente não melhora, obviamente. Então, existe uma maneira específica de se aplicar o Botox para a enxaqueca. Existe também uma classe nova de remédios que são conhecidos como anticorpos monoclonais anti-CGRP. Essa é a grande classe, é a classe do momento. É o remédio mais moderno que nós temos para enxaqueca e o único remédio, a única classe de remédios que foi criada para prevenir enxaqueca. Entenda. Há várias décadas, nós utilizamos, como eu falei, antidepressivos, anticonvulsivantes, antihipertensivos, antiarrítmicos para tratar preventivamente a enxaqueca. Então, não era um tratamento específico para a doença enxaqueca. Eu brinco que a gente pegava emprestado de outras áreas e aplicava para a enxaqueca. São remédios bons? São bons, isso não se discute. Porém, apesar de serem eficazes, tinham bastantes efeitos colaterais. Então, assim, tinha gente, sei lá, estatística de que 40%, 45%, 50% das pessoas até melhoravam, só que não toleravam os efeitos colaterais. E aí chega essa nova classe de medicamentos que foi criada para enxaqueca e são injeções que a gente aplica no abdômen, na parte posterior do braço, 1 vez por mês ou 3 injeções a cada 3 meses para prevenir a enxaqueca. Então, veja, a gente tem um espectro muito grande de possibilidades, tratamentos naturais, remédios controlados,
botox e até essa injeçãozinha, né, que os pacientes costumam falar que é vacina, mas não é vacina, né, é uma injeção que bloqueia especificamente essa substância que se chama CGRP, que é uma molécula que está altamente envolvida no processo da enxaqueca. Então, o que eu costumo falar é, tratamentos não faltam. E aí, baseado na história, na conversa que a gente tem com o paciente, eu vou escolher o melhor medicamento, o que mais se adequa para a necessidade daquela pessoa. Não é só para a enxaqueca, é para a pessoa. Às vezes a pessoa é ansiosa e tem enxaqueca, então vai se beneficiar de um antidepressivo, porque trata tanto a ansiedade quanto a enxaqueca, e por aí vai, a gente vai manejando conforme a especificidade da pessoa. E no caso desses pacientes que sofrem de enxaqueca, vai ser um tratamento para a vida toda? Ou em algum momento você consegue resolver isso e ele vai ter uma liberdade? Olha que bacana. A enxaqueca é uma doença crônica. A doença crônica significa que sim, a pessoa vai precisar de um tratamento durante toda a sua vida. Só que esse tratamento não precisa ser farmacológico. E aí entra uma outra visão, que é com isso que eu mais trabalho, que é com uma abordagem integrativa, multidisciplinar. Como eu falei, o exemplo dessa moça, que ela tinha questões familiares com os pais. Será que se eu apenas prescrevo um remédio para ela, ou se eu, sei lá, aplico botox nela, isso vai resolver a enxaqueca? Tudo bem, pode resolver. Mas vai resolver o conflito familiar que ela tem? Não vai. Em algum momento, provavelmente, a enxaqueca volte, né? Exatamente Porque isso. o problema está ali toda hora estimulando. Exatamente isso. É quando a pessoa fala assim, doutor, mas eu faço tratamento, já fiz, eu melhoro e pioro, melhoro e pioro, melhoro e pioro. Por que acontece isso? Aí eu falo, na verdade tem algo na sua vida que ainda não foi tratado. Então não é só tomar remédio, não é só fazer procedimento. É por isso que precisa investigar a vida da pessoa. Silvia está no meu consultório. Quem é Silvia? O que a Silvia faz? Como é o contexto dela? Como é o trabalho dela? Como é a relação dela com o esposo, com os filhos? Como é a relação dela no trabalho? Ela gosta do que ela faz ou ela faz porque não tem outra coisa? Ela gosta de ter uma relação boa com o filho, com os filhos? O filho tem algum transtorno que a tira do sério? Eu tenho uma paciente que o filho tem transtorno desafiador opositor, que assim, meu Deus do céu, é um inferno em casa. Como é que essa moça vai melhorar? Será que assim vai ter algum remédio salvador para resolver ela e o filho dela? Então são questões que estão são muito mais além, amplas. Extremamente. É aí onde eu venho e falo, qual é a duração do tratamento? Depende. Depende da história da vida da pessoa e depende da dedicação. Às vezes assim, a pessoa tem poucas, entre aspas, coisas para serem resolvidas, mas não se dedica. Não quer dar um passo além de tomar remédio. A pessoa só quer tomar remédio. Fala assim, doutor, o que é que você vai prescrever para mim? Eu falo, eu vou te prescrever remédio, mas eu também vou te orientar sobre o sono, te orientar sobre alimentação, sobre exercício. Na consulta seguinte, a pessoa fez o quê? Tomou remédio apenas. Tomou remédio e não fez mais nada. Não fez mais nada, não reavaliou todo o resto. Cada vez mais a medicina tem encaminhado para esse lado integrativo, né? Entendendo as coisas dentro de um contexto, né, doutor? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ainda é uma barreira muito grande. Existe um sacerdócio muito grande na medicina. Eu estava no Congresso agora brasileiro de cefaleia, há 2 finais de semana, e a minha aula foi a relação entre o eixo intestino-cérebro e o manejo da enxaqueca, a visão do médico. E um comentário que eu fiz lá foi o seguinte, nós médicos precisamos parar de pensar o seguinte, eu não sei, aquilo que eu não sei não existe. Aquilo que eu não sei é porque é uma pseudociência. Aquilo que eu não sei está errado. Essa é uma visão médica de maneira geral. Mas, na verdade, a gente não sabe porque a gente não estuda. Eu desafio as pessoas a me dizerem, os médicos, quantas aulas de nutrição tiveram na vida. Quantas aulas de fisioterapia tiveram na vida. Não vai ter. Não vai ter. E como é que a gente vai opinar sobre aspectos nutricionais? Como é que a gente vai opinar sobre questões ergonômicas, estruturais de pescoço e tudo mais? E aí, o médico precisa abrir essa visão e dizer, opa, eu tenho uma competência, eu tenho uma área de atuação,
Mas esses outros colegas, esses outros profissionais têm a sua importância também. Então, o fisioterapeuta é extremamente importante, o educador físico é extremamente importante. Não é só dizer assim, vai correr 3 vezes por semana, 30 minutos. Você sabe se o paciente ele tolera? Você sabe se ele tem alguma questão que o limite? Você sabe se o corpo dele está preparado para isso? Exato. Então, assim, nós precisamos parar de achar que é o médico o detentor de todo o conhecimento. Nós temos uma parte do conhecimento. Sim, nós temos, mas os outros profissionais também têm a sua importância. E aí é dar a César o que é de César. Então, assim, eu vou até aqui. A partir daqui, eu preciso encaminhar para aquele profissional. Só que o que é que eu preciso saber? Eu preciso ter a noção do todo. Eu preciso ter a noção do que é uma alimentação ruim. Para dizer assim, você precisa de um nutricionista. Eu preciso entender quando o paciente não consegue fazer exercício físico, por que ele não consegue fazer? Né? Quais são as questões físicas dele ali que precisam ser ajustadas para ser encaminhado para um fisioterapeuta, para um personal trainer, para cuidar daquela situação. E não só, vai lá, faz alongamento, vai lá, come bem, reduz a quantidade de açúcar, reduz a quantidade de carboidrato. Certo, mas qual é a necessidade dela? E se faz sentido essa redução também? Exato. Então, eu tenho propriedade para falar porque eu sou médico, né? E eu sei a visão com a qual nós somos formados. Então, eu comentei isso. Se a gente parar com isso, né? E se permitir aprender com outros profissionais, se permitir aprender com outras especialidades, o nosso paciente vai ser melhor cuidado. Ele vai estar em boas mãos, em mais mãos, e o tratamento dele vai ser conduzido de uma maneira melhor e ele vai ter um resultado muito melhor. Sensacional, sensacional. Nossa, muito, muito interessante. A gente pensa que às vezes é só uma dor de cabeça, mas olha o universo que isso traz para nós, né, Dr. Paulo? Que coisa fantástica. Dr. Paulo, e para encerrar o nosso bate-papo, a gente sempre pede para os nossos convidados para que eles digam o comporte-se, né? Então, para os pacientes, para aqueles que sofrem de dor de cabeça, qual seria o seu comporte-se? Primeira coisa, Silvia, é entender a causa da dor de cabeça. E a causa aqui não é, como eu falei, estresse. Dor de cabeça tem nome, né? Enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia em salvas, é uma dor de cabeça pós-traumática, uma dor de cabeça pós-infecciosa. Esse é o primeiro passo. A gente entendendo a causa da dor de cabeça, esse tratamento ele vai ser direcionado de uma maneira correta. Em segundo, a pessoa tem que avaliar a vida. Então, como está o estilo de vida dessa pessoa? Está fazendo exercício físico? Está se alimentando bem? Está no seu peso ideal? Está abaixo ou acima do seu peso? Está dormindo bem? Como é que estão os relacionamentos? Como é que está o seu trabalho? Então, assim, a pessoa tem que fazer uma autoanálise. Então, não adianta também, como eu falei, só procurar médico e fazer tratamento farmacológico. Também tem que fazer essa autoanálise. E, assim, a pessoa mais interessada para melhorar da dor de cabeça não tem que ser o profissional. Tem que ser o próprio paciente. Então, o próprio paciente tem que se engajar. Então, o que é que está na minha vida desajustado e cabe a mim resolver? Então, assim, primeiro passo, procurar um profissional e entender a causa da dor de cabeça. Às vezes vai precisar tomar algum remédio, fazer um procedimento, às vezes não. Vai ser recomendado fazer algum ajuste na sua vida e se engajar nesse ajuste. Sair ali do sofá de só assistir TV e série, YouTube, celular, fazer exercício físico, se dispor para poder alimentação, fazer uma reeducação alimentar, dormir melhor, ter bons relacionamentos. A vida vai fluir de uma maneira diferente. E eu costumo dizer que quem busca saúde, a doença não se aproxima. Então, quando a pessoa busca saúde, se cuida, a doença não resiste, não tem como ela ficar naquele organismo, porque a pessoa está alimentando aquele corpo, aquela mente de coisas boas. Como é que a doença vai querer permanecer? Não tem lugar para a doença, porque só vai ter coisa boa sendo mantida, sendo alimentada ali todos os dias. Então, é essa visão que as pessoas precisam ter. Não é assim, qual é o meu remédio? Qual é o remédio bom que você vai me prescrever? Né? É analisar quais mudanças que eu preciso fazer para eu ter uma qualidade de vida melhor e dessa maneira a dor de cabeça não chegar nem perto de mim. Dor de cabeça. Obrigada, Dr. Paulo. Foi sensacional. Muito bom. Obrigada pela participação. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar nesses momentos assim compartilhando conhecimento. E eu sei que
é muito difícil dessas informações chegarem até as pessoas, né? Às vezes são vendidos, toma isso aqui, suplemento, isso e aquilo. Soluções rápidas. Soluções rápidas e fáceis e baratas e tal. E a verdade não é essa. A verdade é que tem muita coisa por trás. E a gente precisa ter esse olhar para mudar. E fico muito grato. E coragem, né, doutor Paulo? Exato. Tem que ter coragem. A gente está aqui para isso. A gente vai ali estimulando o paciente para conseguir. E a gente caminha junto, literalmente. Comemora cada conquista. Muito bacana. Prazer muito grande. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigada, doutor Paulo. E vocês, comportem-se. Comportem-se.